se cansar, respire e volta. É normal querer parar, mas ninja não desiste. Ele aprende a levantar. Cada erro vira mapa, cada acerto celebração. Juntos somos mais fortes, juntos rumo à aprovação. Somos ninjas rumo à aprovação, com leveza, simpatia e coração. No CFC ou no concurso que vier, aqui a gente passa, só vem que vai acontecer. Somos ninjas, força na missão. No estudo a gente entra em concentração. O impossível deixa de existir, porque a gente nasceu pra subir. Salve! Salve, meus ninjas! Sejam bem-vindos a mais uma live de aquecimento rumo ao curso Intensivo CFC, onde eu vou te ensinar como ser aprovado no exame de suficiência em 30 dias, né? Que beleza, pessoal! Que legal estar com vocês aqui para a nossa live de hoje. E hoje a gente vai trabalhar o nosso mini simulado só com questões de fluxo de caixa. Aquele conteúdo gostoso, tranquilo, light, que ninguém tem problema com o fluxo de caixa. É o conteúdo mais delícia do dia da prova, só que não, né? A gente sabe que fluxo de caixa é aquele tema doloroso, aquele tema difícil, aquele tema que vai espremer o caldo, Oswaldo. Eu não consigo aprender fluxo de caixa de jeito nenhum. Varete, minha Nossa Senhora! Ai, calma, é brincadeira, só para descontrair, né? Eu sei que o clima é pesado quando se trata de fluxo de caixa, mas uma coisa que eu sempre digo para os nossos alunos é que assim, ó, fluxo de caixa foi difícil até o dia que você nunca foi meu aluno, né? Enquanto você nunca foi meu aluno e nunca assistiu uma aula minha, fluxo de caixa era um troço difícil. Mas, porém, todavia, entretanto, a partir de agora que você é meu aluno, está aprendendo de fato, né, agora aprendendo de verdade como é que estuda contabilidade para conseguir tua aprovação, eu tenho certeza absoluta que você vai aprender fluxo de caixa, vai acertar a questão no dia da prova e você vai torcer para cair uma questão de fluxo de caixa lá no dia da prova e vai ser, ó, delícia, maravilha, show de bola. Mas galerinha, antes de começar, me dá aquele feedback aí, me diga se o áudio está bom, se está todo mundo me ouvindo bem. Eu acabei me empolgando aqui, né? Antes de começar aqui a nossa aula de hoje, coloca aí no chat aí para mim. Todo mundo me ouvindo bem? O áudio está legal? Show de bola, né? Então, galerinha, para quem não me conhece, né, eu sou o professor Oswaldo Max, eu ajudo estudantes e profissionais da contabilidade a conseguirem aprovação no exame de suficiência em concurso público. E estamos aqui no nosso período de live de aquecimento. Oswaldo, o que é live de aquecimento? Isso é um conjunto de aulas que eu estou fazendo aqui com o objetivo de esquentar tuas turbinas, te entregar conteúdos introdutórios rumo à tua aprovação, né? Como daqui a pouco a gente vai começar com as nossas aulas efetivas do curso intensivo CFC, para que a gente não fique de braço cruzado esperando até o dia que o raio do curso for começar, a gente não pode ficar aqui de braço cruzado esperando, né? Então a gente já está aqui esquentando as turbinas da gente para poder já aprender conteúdos introdutórios que vão te deixar aí um passo à frente rumo à tua aprovação, né? E como eu já expliquei anteriormente, vou dizer de novo, o curso intensivo CFC, ele é de graça, ele é gratuito. Então o que é que tu tem para fazer para poder participar? Tu tem que clicar aqui no link que está aqui embaixo na descrição do vídeo ou no QR Code que vai aparecer aqui na tela. Aí tu te inscreve, né? Quando você terminar a sua inscrição, o sistema vai automaticamente te direcionar para o nosso grupo de estudos no WhatsApp, nosso grupo oficial, e por lá toda a comunicação vai ser enviada, né? O acesso para as aulas ao vivo, as apostilas com resumo do conteúdo para você poder revisar, bateria de exercícios para você poder praticar, os simulados que a gente está fazendo aqui junto, né? O acesso para as nossas aulas ao vivo, enfim, vai todo o conteúdo planejado, estruturado cirurgicamente para que você seja aprovado no exame de suficiência em 30 dias, né? Então essa é a nossa missão, né? Está tudo desenhado, planejado, estruturado para que você consiga passar. E se você é do tipo que é que nem São Tomé, que só é ver para crer, né? Porque você olha assim, Oswaldo, passar no exame de suficiência em 30 dias soa quase como se fosse um milagre, eu sei. Eu sei que parece como se fosse um milagre, mas não é, né? Porque Papai do Céu ligou para mim e ele disse, Oswaldo, a sua missão é ensinar os alunos a passar na prova, te vira para pegar os retardatários
que deixaram para a última hora e fazer eles passarem na prova do exame de suficiência. Eu digo, tá bom, papai do céu, o senhor tá mandando, eu vou fazer, né? Manda quem pode e obedece quem tem juízo, né? E aí, papai do céu me deu o dom e eu consegui desenrolar e consigo chegar a resultados iguais a esse que vocês vão ver aí na tela. E agora? Bota aí na tela, produção, vai. Eu fui aprovada estudando na turma do intensivo do curso Ninjas com 27 dias. Eu passei no CFC estudando em 30 dias. Eu fui aprovada no exame de suficiência estudando 30 dias. Tá vendo aí? Ó. Agora, meu amigo, você tá vendo o resultado desses nossos alunos aí que passaram na prova. Mas no próximo semestre é o teu resultado que vai estar aqui, porque sou eu que vou te entrevistar, né? E você vai passar no exame de suficiência e a tua história vai ser apresentada aqui como um aluno aprovado no exame de suficiência. Se você vai passar no CFC estudando comigo, coloca aí no chat. Vou passar no CFC com o professor Oswaldo Marques, porque a palavra tem poder, né? E a gente vai arrebentar a boca do balão e vai ser massa. Show de bola. Hoje eu tô empolgado, Muito bem. Show de bola, maravilha, maravilha. Então tá aí. E ó, gente, aproveita, pega o link que tá aqui embaixo de matrícula do curso intensivo CFC gratuito e manda pro teu amigo que também vai fazer a prova, que tá precisando de ajuda. Não deixa o bichinho quebrar a cabeça dele sozinho, não. Não deixa ele reprovar 14 vezes nele, não. Bota para ele poder estudar aqui, para ele poder passar logo de primeira, que é muito melhor, beleza? Show de bola? Assim, eu te ajudo, tu me ajuda, para que eu possa ajudar ainda mais pessoas a conseguir passar na prova. Posso contar contigo? Se a resposta for sim, o link tá aí no chat, na descrição do vídeo. Pega aí, copia e cola e manda pros teus amigos aí também nos grupos do WhatsApp, aí dos colegas da faculdade, dos amigos do pessoal da empresa, manda pra galera de lá, que vai dar tudo certo, beleza? E aí vamos começar então com a nossa frase do dia. Bota a frase do dia aí, produção. Ela diz assim, ó, faça o melhor que você puder e o resultado virá na mesma proporção. Olha que beleza, olha que legal. Gente, olha como a matemática é simples, né? Se você se esforça pouco, o teu resultado é pequeno. Se você se esforça muito com direcionamento e estratégia e metodologia, obviamente, o teu resultado tende a ser grande. Ou seja, a gente planta aquilo que a gente colhe, né? Então, para você que está aqui se dedicando, se empenhando, se esforçando, fazendo o melhor que você pode, meus parabéns, o seu dia vai chegar. A questão não é se você vai passar, a questão é quando você vai passar. E ó, essa data já está marcada daqui a pouco, né? Já nessa próxima prova, a gente vai comemorar juntos a tua aprovação. Beleza? Então vamos lá, vamos responder o nosso mini simulado só com questão de fluxo de caixa, né? E aquela hora que a gente bota lá para poder tremer as bandas, né? Tinha até aquela música do Tropa de Elite, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui, ó. Tropa de Elite. Do Tijuana, olha aí, ó. Não sei se eu coloco. Propagandas do YouTube, calma aí, peraí. Aguarde, sua ligação é muito importante para nós. Ih. Outro anúncio, tu acredita? Que isso, produção. Eu só queria colocar a música aqui da Tropa de Elite, tá aqui, ó. Agora o bicho vai pegar! Vai, pessoal, com a mão pra cima assim agora! Valeu, Tijuana! Tijuana! Foi massa, né? Tinha um filme do Tropa de Elite também, que era muito legal, né? Pede pra sair, meu filho. Isso era massa, né? 01! Pede pra sair, 01, né? Não sei o que, enfim, né? Vamos. Oswaldo, não se empolga muito, não. Vamos responder a questão que é melhor? Então, bora, vem pra cá, ó. Vem comigo aqui. Peraí, produção, tira o slide da tela aí de novo aí. Deixa eu só me achar aqui. Aqui, ó, primeira questão. Pode botar. Arrocha. Arrepia. Pra cima. Vamos lá. Primeiríssima questão da nossa aula de hoje. Questãozinha de fluxo de caixa, ela diz assim: assinale a alternativa incorreta, presta atenção na hora da prova para tu não marcar o item correto e acabar errando a questão de besta, viu? Assinale a alternativa incorreta, a divulgação em separado dos fluxos de caixa decorre da atividade de investimento. É importante porque tais fluxos de caixa representam a extensão em que os dispêndios de recursos são feitos pela entidade, com a finalidade de gerar fluxo de caixas, resultados e fluxo de caixas futuros. São exemplos de fluxo de caixa decorrente da atividade de investimento.
Oswaldo, qual é a palavra-chave, hein? Falou em investimento, a gente vai pegar o próprio grupo do investimento, o grupo do imobilizado e o grupo do intangível. Acabou. Pegou esses três aqui, ó, delícia. Se não for nenhum dos três, então não vai ser atividade de investimento. Vamos procurar. Então vamos lá. Ó. Eu quero a alternativa que está incorreta, né? Então vamos lá. Ó. Pagamento de caixa. Deixa eu marcar aqui. Pagamento de caixa para aquisição de imobilizado. Beleza. Atividade de investimento. Intangível. Beleza. Atividade de investimento. E outros ativos de longo prazo. Está lhe falando de outros relacionados ao que a gente já está trabalhando, né? Então, ok. Esses desembolsos incluem os custos de desenvolvimento ativados e o custo do imobilizado na construção própria. Beleza. O item A está falando de imobilizado e intangível, tudo corretinho dentro do que a gente já estabeleceu e do que a gente já estudou junto. Vamos lá. Item B. Adiantamento de caixa e empréstimos feitos a terceiros. Olha o cuidado aqui para tu não errar na hora da prova. Presta atenção. A gente viu semana passada, ó, na nossa aula de fluxo de caixa, que a gente teve nesses dias agora, e eu falei para vocês que empréstimo era atividade de financiamento. Só que sou eu tomando o empréstimo, é um empréstimo obtido, né? Eu estou obtendo o empréstimo. Aqui nesse caso, ó, adiantamento de caixa e empréstimos feitos a terceiros. Agora sou eu que estou concedendo o empréstimo. Gente, quando eu concedo o empréstimo, eu recebo ele de volta com o quê? Com juros, né? Ninguém vai entregar nada de mão beijada para tu, né? A não ser que seja a tua mãe, né? Mas fora a tua mãe, todo mundo vai te emprestar e vai querer um cacauzinho em cima, né não? É, Oswaldo. Então perceba que nesse caso você está fazendo o quê, bebê? Um investimento, né? Show de bola. Exceto adiantamentos e empréstimos feitos por instituição financeira. Por quê, Oswaldo? Porque no caso de instituição financeira, no caso do banco, o banco ele empresta dinheiro, faz parte da atividade dele. Então, para o banco, um empréstimo concedido é atividade operacional, porque faz parte da atividade fim do banco emprestar dinheiro, tá? Mas nas outras empresas, não. Então, aqui o item A está correto, o item B também. Item C. Recebimento de caixa por contratos futuros, atividade de investimento, a termo e opções e swap, estou dentro das atividades de investimento, inclusive quando tais contratos forem mantidos para negociação imediata ou para venda futura, e os recebimentos forem classificados como atividade de financiamento. Tava tão bonitinho, né, pessoal? Tava tão bonitinho. Opa, volta para cá. Tava tão bonitinho. Aí ele vai lá e fala, né, classificados como atividade de financiamento. Ele praticamente te deu a resposta. De toma, acerta, pelo amor da misericórdia, né? Então, tá aí, né? Então, se eu estou falando que é um investimento, que é a atividade de financiamento, então só pode ser a alternativa incorreta, né? Item B de bola, né? Apesar de nem B de bola, né? Aqui é A, aqui seria o B, e aqui seria o C, aqui seria o D e aqui seria o E, né? Muito bom. Vamos para frente, ó. Recebimento de caixa é resultado da venda de imobilizado, ok, de intangível e outros de longo prazo. Perfeito, sem problema nenhum, né? Tá tudo certinho aqui. Eu quero o item errado, né? Pagamento na aquisição de ações e outros instrumentos de dívida. Beleza, eu estou comprando ação, né? Então é um investimento. Se fosse eu recebendo o dinheiro, né? Seria um aporte de capital, né? Então seria atividade de financiamento. Cuidado aí com o lado da moeda que você estiver jogando, certo? Participações societárias em joint ventures, exceto os desembolsos efetuados referentes a títulos considerados por equivalente de caixa e mantido para negociação imediata ou venda futura. Corretíssimo também, nada a discutir. O item C está escancarado que está errado, né? E a nossa alternativa a ser marcada, primeira questão, já coloca aí no chat aí para mim, para eu poder ver, uma de 6, né? Quero ver se você já acertou aí a nossa primeira questão. E, gente, sempre lembra, assim, às vezes o pessoal fica desesperado, né? Porque está errando uma questão, meu Deus do céu, e agora e tal. Professor, volta para mim rapidinho, só para a gente poder lembrar que, assim, aqui é o nosso momento de treinar. E quando a gente está treinando, esse o objetivo, é acertar e errar. Acertando, a gente valida o nosso conhecimento de que você está no caminho certo. E quando você erra, você tem a oportunidade de poder melhorar. Só para você ter uma ideia, e você poder aplicar aí na tua rotina de estudo também, lá na Turma Ninjas, o que a gente faz é um plano de correção de rota. Então, todos os alunos, eles recebem uma ficha técnica, onde eles vão alimentar os erros que eles cometeram. Eles vão explicar onde foi que eles erraram, vão explicar
o que seria o correto, né, em termos de resolução daquele erro que você cometeu, para que você tenha ali mapeado os erros que você teve ao longo do processo do estudo, para você poder fazer uma revisão periódica em cima daqueles erros, para que você possa garantir que no dia da prova você não vai errar no mesmo ponto. Isso aqui é importantíssimo que vocês façam, tá? Então, cada questão que você errar, não fica chateado não, tá tudo bem. Né? Veja lá o motivo pelo qual você errou, qual foi a parte do conhecimento que me ficou faltando para eu acertar essa questão. E aí você vai ficar mais presente, vai amadurecendo com o passar do tempo, né? Como eu sempre digo, você não vai ficar bom do dia para a noite, você vai evoluindo gradativamente com o passar do tempo. Você não vai sair do zero para chegar de repente tá com 90% de acerto. Não é assim que a banda toca. Né? Isso aí é um processo que ele é gradativo. Você vai do zero, vai para 20, para 30, 50, e você vai aumentando com o passar do tempo do teu processo de estudo, do teu processo de revisão, resolução de simulado, de questões e por aí vai. Beleza? Show de bola. Primeira questão foi para a conta, vamos então para a segunda. Produção, volta para mim. Segunda questão diz assim, ó, conforme o CPC 03, da demonstração do fluxo de caixa, são elementos da atividade de financiamento, ou seja, agora eu quero que envolve capital de terceiros, né? Então vamos lá, ó. Item A, caixa recebido na emissão de debênture. Oswaldo, o que é debênture? É um título de crédito. É quando eu quero captar recursos do mercado, eu não quero um acionista para poder entrar na minha empresa e ficar dando pitaco dentro do meu negócio. Eu só contrato só emito um título de crédito que depois eu vou poder remunerar esse cara com base na debênture, né? Então ele vai ter uma remuneração em cima daquela debênture, né? O chamado debenturista, beleza? Então é um título de crédito porque tem um terceiro que está alimentando a empresa, né? Trazendo dinheiro. Então debênture ok, empréstimo ok, nota promissória ok, e outros títulos de dívida hipotecária e outros empréstimos de curto e de longo prazo. Ou seja, tudo isso aqui são terceiros colocando dinheiro dentro da minha operação. Confere? Beleza. Então, item A de cara já é a nossa alternativa correta. Delícia. Ó. Gente, quando você pega a palavra-chave e você entende o contexto da coisa, fica ou não fica mais simples de você acertar as questões? Será que fluxo de caixa está melhorando no teu contexto aqui agora? Você entende que está evoluindo e está ficando mais claro e a tua probabilidade de acertar a questão na prova está aumentando? Você sente isso? Se sim, coloque eu sinto aí no chat, só para poder saber, né, para a gente poder saber quem está alinhando aqui e você está sentindo que está evoluindo aqui com o passar das aulas. Isso é importante para mim, eu preciso saber se você está indo bem, né, para que a gente possa ir galgando, né, os nossos novos resultados. Né? Item B. Recebimentos de caixa, resultados da venda de imobilizado. Já falei que imobilizado intangível é atividade de quê? De investimento, né? Então, o item B está fora. Tchau para ele, está falso. Item C. Recebimento de caixa decorrente de royalties e honorários e comissões e outras receitas. Oswaldo, que raio é royalties? São royalties. Né? Gente, royalties é quando você participa de uma franquia. Você tem uma franquia do McDonald's, por exemplo. Todo mês você vai pagar royalties para o McDonald's. Ou seja, você tem uma participação que você paga para ele. Né? Pelo fato de você estar criando uma empresa que já tem um nome consolidado no mercado, enfim, né? Você já está criando uma estrutura que já vem consolidada de mercado. Você não está construindo uma empresa do zero, digamos assim, né? Então, por exemplo, a Professor Oswaldo criou aqui a nossa empresa e eu criei do absoluto zero. A empresa estava no zero, batendo. Quando eu abri, era só eu presa, né? Só era eu. Né? E hoje, graças a Deus, a gente tem uma equipe aqui interna aqui junto com a gente, mas quando eu comecei era só eu. Eu comecei do zero. Então eu pago royalties para alguém? Não, porque eu não comprei nenhum modelo de franquia. Né? Mas se um dia eu comprar uma franquia do McDonald's, por exemplo, eu vou pagar uma franquia, vou pagar um royalties lá para ele. Beleza? Então item C está falso, porque royalties, honorários e comissões fazem parte da atividade fim, faz parte da operação pagar isso. Então se faz parte da operação, atividade operacional, ele quer atividade de financiamento, então está fora. Item D. Pagamento de caixa por contratos futuros e termos, opções e investimento. Opa, aqui é atividade de investimento, produção. Tá errado. Né? Tchau pro item D de dado. E aí vem pro item E, ó. Recebimento de caixa na venda de mercadoria. Opa, venda de mercadoria é estoque. Estoque faz parte da atividade operacional. Então o item E também está falso. Então, segunda questão, o nosso gabarito aqui no item A de aprovados. E já coloca aí para mim no chat, eu quero saber 2 de 6, quantas questões acertaram até agora e se você está entendendo a resolução, né? Porque mais importante do que errar ou de acertar é fazer a coisa de forma consciente. Porque se você acertou no chute, não conta, né? Quem que garante que no chute você vai acertar no dia da prova também? Então é importante que você sempre tenha essa linha de raciocínio de pensar,
Eu estou acertando porque eu sei a parada e eu estou acertando de forma consciente, ou eu estou acertando, como a gente diz aqui em Fortaleza, foi na cagada, né? Tu tem que saber isso daí, beleza? Show de bola. Segunda questão foi para conta, gabarito, item A de aprovado. Vamos para a questão de número 3, ó. E ela diz assim, ó. Segundo o pronunciamento técnico CPC 03, o Comitê de Pronunciamentos Contábeis, que trata do fluxo de caixa, analise as assertivas abaixo. Ele quer que você me diga aí o que está certo, o que está errado, né? Então vamos aqui para as nossas alternativas. E olha a danadice dele aqui, ó. Marque a opção que estiver errada. Eu não quero que tá certo não, viu? Eu quero que tá errado. Danadinho, examinador. Vamos ver o que ele colocou aqui, ó. Os fluxos de caixas advindo da atividade operacional são basicamente derivados da atividade principal gestora das receitas da entidade. Tá certo isso? Perfeito. O que vem da atividade fim, atividade operacional. Portanto, elas geralmente resultam de transações e outros eventos que entram na apuração do lucro ou do prejuízo. Perfeito. Que são as receitas e as despesas inerentes à operação que a empresa tem. Corretíssimo o item A. E se o item A está errado, está correto, na verdade, eu já papoco o item A, papoco aqui o item D e papoco o item E, porque ele quer o que está errado e não o que está certo, né? Então, estamos aqui entre o item A, entre o item B e o item C. Vamos lá. Item 2. Uma única transação pode incluir fluxos de caixa classificados em mais de uma atividade. Por exemplo, quando o desembolso de um pagamento de empréstimo for incluir tanto os juros como o principal, a parte dos juros pode ser classificado como atividade operacional. Ó, perceba que ele falou a palavra pode, tá? Ó. Mas a parte do principal deve ser classificado como atividade de financiamento. Tá certo isso, gente? Tá certo. Vou explicar. Olha só, olha, ele falou a palavra pode. Ele não disse a palavra deve. O que significa dizer? Que eu tenho um poder discricionário de poder colocar ou não como atividade operacional, porque vai depender da minha atividade fim, certo? Então, por exemplo, ó, produção, volta para mim aqui, ó. Vamos imaginar que você é uma construtora e você trabalha com crédito associativo com a Caixa Econômica Federal. Faz parte da operação tu pedir dinheiro lá para a Caixa para poder fazer a construção do prédio. Então você trabalha com capital de terceiros e você paga juros pela remuneração desse dinheiro. Então os juros que você paga da construtora, por exemplo, é a atividade operacional. E o principal que está sendo amortizado, que você vai devolver no caso, é a atividade de financiamento, porque é capital de terceiros. Percebe? Então, os juros do financiamento, ele tanto pode entrar como atividade operacional como atividade de financiamento. Vai depender do contexto que a questão colocar. Por isso, ó, a produção volta para mim aqui, ó. Por isso que ele colocou pode. Uma coisa que eu sempre digo lá para os nossos alunos da Turma Ninja, vou dizer para vocês também aqui, para vocês prestarem atenção e não cair na pegadinha na hora da prova. Cuidado com a palavra pode e a palavra deve. Tem diferença aqui, Oswaldo? Tem. Por que, Oswaldo? Porque pode é um ato facultativo, eu faço se eu quiser. Deve é um ato obrigatório, ou seja, eu tenho a obrigação de fazer, não tenho opção de escolha, né? Digamos assim, né? Então o item 2 ele está correto. E se o item 2 está correto, né, ficamos aqui com o item C como sendo a nossa alternativa a ser marcada, né? Mas vamos ver o que está errado aqui para a gente poder entender, né? Vamos lá. Os fluxos de caixa resultantes de juros, dividendos, juros sobre capital próprio, recebidos e pagos, deve ser apresentado junto, unificado. Não é unificado, gente, é separado. Tá errado. Tá separado. A gente acabou de ver aqui, ó. Se eu pago uma parcela do financiamento, a parcela dos juros, ó, a dos juros vai como atividade operacional e o principal vai como atividade de financiamento. Ele separa. Por que, Oswaldo? Porque os juros faz parte da atividade fim. O principal é o capital de terceiros. Eu tenho que separar. Né? Então, eu não posso unificar aqui, não vai ficar junto, né? Então, o item C, de fato, ele está errado, porque não é unificado, não é junto, eles são separados, né? Então, questão de número 3, gabarito, item C de comemoração pela sua aprovação. Bota aí embaixo para mim, deixa eu saber como é que vocês estão, questão 3 de 6, né? E aí, quantos acertos, quantos erros, como é que tá? Coloca aí para mim, para a gente poder avançar. Nossa quarta questão que a gente vai trabalhar agora, uma questãozinha de fluxo de caixa, agora envolvendo a parte prática, né? Aquelas questões de cálculo que você vai ficar tranquilo no dia da prova, porque toda questão de cálculo,
de cálculo que envolve fluxo de caixa vai ser uma questão grande, porque ele tem que te dar o balanço patrimonial de 2 anos e ele tem que te dar aqui a DRE do ano atual, tá? Então, nesse caso aqui, o ano atual é 19, ó. Então, ele vai te dar aqui a DRE de 2019. Já vi questão de trazendo duas DREs, a do ano atual e a do ano anterior, para poder te confundir. Em termos de DRE, o que serve para a gente é basicamente a DRE do ano atual, beleza? Produção, volta para mim aqui, para você estar sempre prestando atenção. Presta atenção nas palavras-chave, presta atenção no passo a passo, presta atenção nos detalhes para você não errar a questão na prova. Estou te entregando aqui tudo de mão beijada para você chegar no dia da prova e marcar o X na alternativa correta. Gente, entenda uma coisa. A banca, nesse aspecto, ela é cruel porque ela não está preocupada em querer saber quantas reprovações você já teve, ela não quer saber há quanto tempo você está estudando, ela não quer saber se falta uma semana ou um mês para você começar a estudar ou se você está estudando há um ano, ela não quer saber dos problemas pessoais que você tem, da rotina corrida que você possui, nada disso. Ela quer saber se você sabe marcar o X na alternativa correta. E é exatamente isso que eu estou te entregando aqui. Para que você, independente do momento que você tiver, você entendendo o que eu estou te explicando aqui, você vai ter a capacidade de marcar o X na alternativa correta. É assim que a gente faz a jornada inteira com os nossos alunos da Turma Ninjas. Te ensinando um checklist para você acertar as questões na prova. Ponto final. E é assim que a gente vai seguir a nossa jornada juntos aqui também. Beleza? Então, se você não está inscrito ainda para participar do curso intensivo CFC gratuito, que vai começar na próxima semana, né, você está cometendo o maior pecado capital da tua vida. O que você tem que fazer? Vai aparecer um QR Code aqui na tela, escaneie com o teu celular, faz a tua matrícula, aproveita que é de graça, ou clica aqui no link que vai estar aqui embaixo na descrição do YouTube para você poder se inscrever, e aí você vai fazer a sua matrícula, você vai receber um e-mail com as instruções iniciais e o sistema vai automaticamente te direcionar para o nosso grupo do WhatsApp. Lá vai ser o nosso canal oficial de avisos. As aulas vão ser enviadas por lá, as apostilas, o acesso das aulas ao vivo, os simulados, enfim, todo o material com checklist para você poder ser aprovado no CFC em 30 dias, a gente vai trabalhar dentro do grupo, tá? Então fique atento para que você possa receber os avisos lá dentro e cuidado para não sair do grupo, beleza? Para você poder se manter lá dentro. E outro detalhe importante, gente, vai aparecer aqui na tela aqui também aqui agora, se a produção puder colocar, os nossos números oficiais de atendimento. O que você vai fazer? Sempre que você precisar de ajuda ou precisar de alguma orientação, quer saber de alguma coisa, o que você vai fazer? Você vai falar com os nossos números oficiais de atendimento que estão aparecendo aqui. Qualquer outro número que falar com você, que não for nenhum desses que estão aparecendo aqui, deleta, bloqueia do seu WhatsApp, não fala com essa pessoa para sua própria segurança, para você não falar com estranhos, como diria a mamãe. Beleza? Show de bola? Na dúvida, volta aqui para poder olhar os números oficiais de atendimento. Lá no nosso grupo oficial do WhatsApp, a gente também coloca os números lá e confere se aquele número faz parte dos administradores do nosso grupo oficial do Intensivo CFC Gratuito. Beleza? Legal? Show de bola? Maravilha, beleza. Então vamos nós aqui, produção. Volta aqui para a tela de novo. O que a gente vai fazer agora? Considerando os dados do balanço patrimonial de 18 e o balanço de 2019 e a demonstração de 2019, podemos afirmar na elaboração do fluxo de caixa que o valor do caixa líquido da atividade o quê? Qual é a atividade? Qual é a atividade? Atividade operacional, tá vendo? Ó? Esse aqui é o que cai na prova. Esse é o que tu tem que saber. Pegou esse daqui? Um beijo, um abraço, já era, tá delícia para você acertar o restante na prova. Então vamos lá, ó. Vamos lá para o passo a passo, bem devagarzinho, que essa questão aqui é fácil, né, para a gente poder esquentar as turbinas. Depois eu boto umas questões um pouco mais caprichadas, mais cabulosas, né? Mas vamos devagarzinho para você poder aprender. Primeiro passo, Oswaldo, vou lá na DRE e pego o resultado líquido. Traz ele para cá. Segundo passo, vou na DRE de novo, pego receitas e despesas que não fazem parte da atividade operacional ou que não afetaram o caixa e levo para o ajuste sobre o lucro. Eu tenho que lembrar que nessa fase eu tenho que fazer a troca, eu tenho que trocar o sinal, não é assim? Troca o sinal, beleza. Então se eu tenho que trocar o sinal e a despesa é negativa, então para cá ela vem como? Positiva. Segundo passo, ok. Terceiro passo, aí eu pego o resultado do primeiro passo, somo com o resultado do segundo passo e chego aqui no nosso terceiro passo. Bom, acabou. O passo que é um pouquinho mais trabalhoso é o quarto, né? Porque você tem que pegar a variação das contas da atividade operacional. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó?
Lembra de nunca considerar que a conta do caixa é equivalente de caixa, né? Porque essa conta aqui a gente está compondo o saldo dela, então significa dizer que essa conta a gente não pode utilizar, beleza? Então, o que a gente vai fazer aqui agora? Vamos para a nossa primeira conta, duplicatas a receber, ó, era 90, passou para 310, aumentou. Se ela aumentou aqui, o que eu faço lá no fluxo de caixa? Diminui, ela vem com sinal negativo. Por que, Oswaldo? Porque o ativo eu tenho que mudar, eu tenho que trocar o sinal. E o passivo, o PL, mantém, não muda, certo? Anota aí, ó, ativo troca, passivo barra PL, mantém. Oswaldo, mantém o quê? O sinal. Acabou. É só trocar o sinal. Beleza. Então, se aqui está negativo, para cá ele vem... Ah, não. Isso aqui é do segundo passo, né? Aqui, no ativo, também troca o sinal. Então, vem para cá. Ó. Aqui aumentou, para cá diminui. Beleza. Aí vem, ó, estoque. Era 165, foi para 65. Diminuiu. Se ele diminuiu, para cá ele vem como? Ó, aumentando. Você faz a variação de um período para o outro. Só subtrair. Aí vem bem para cá. Aqui é imobilizado. Não entra. Fornecedores aqui, ó. 57 foi para 63, aumentou. Se aumentou lá, ele aumenta aqui também, ó. Só fazer a diferença. Aí vem, ó, impostos a recolher, era 18, foi para 37, aumentou. Se ele aumentou lá, os impostos vêm para cá também, ó, aumentando, ó. Salário, não tinha nada, foi para 36, aumentou. Se aumentou, ele vem para cá, positivo, ó, 36. Encargos a recolher também era 0, passou para 9, aumentou. Se ele aumentou lá, ele aumenta aqui também. Pronto. Beleza, show de bola, maravilha. Então, o que a gente vai fazer agora? Empréstimo está fora, porque é atividade de financiamento, capital social também, e a reserva não afeta o fluxo de caixa, porque não tem movimentação nela. Muito bem, não tem movimentação de caixa nela, né? Muito bom, beleza. O que eu faço agora? Sai somando essa galera toda aqui, ó. A gente chega aqui num valor de quanto? De 50 mil. Beleza, show de bola. Aí eu vou para o nosso quinto e último passo. Qual é o quinto e último passo, Oswaldo? É eu pegar o passo 3, 80, e somar ou subtrair com o passo 4, que deu menos 50. 80 menos 50 dá 30. Então, 30 é o resultado do nosso fluxo de caixa da atividade operacional. Acabou, só isso. Olha que beleza, show de bola. É uma questão fácil, Oswaldo? Não, eu tenho consciência que não é. Produção, volta aí para mim. Eu sei que é uma questãozinha trabalhosa, apesar de que o nível dessa aqui é mais baixo, tá, gente? Assim, não vá se iludir achando que essa questão aqui é uma questão difícil, porque não é não. Ela é uma questão de nível, vamos colocar intermediário, tá? Assim, para quem estuda bem e está dominando bem o fluxo de caixa, isso aqui é uma questão que é água, certo? Para você, talvez, no primeiro contato, você classifique ela como uma questão mediana, né? Porque ela é um pouquinho trabalhosa de se fazer, digamos assim, certo? Mas, porém, todavia, entretanto, gente, o que cai de fluxo de caixa é assim. E perceba, olha o que eu estou fazendo aqui contigo. Eu estou te entregando o beabá para tu acertar a questão. Primeiro passo, segundo passo, terceiro passo, quarto. Eu estou te pegando pela mão um checklist cirúrgico para você acertar a questão na prova. Daqui para frente, meu amigo, tu só erra uma questão de fluxo de caixa se tu quiser. Agora, tu imagina a gente estudando todos os conteúdos com um checklist desse. Bota aí, produção, vem. Vem para cá. Primeiro passo, segundo passo, terceiro passo. Te entregando tudo de mão beijada nas mãos. Te ajuda a passar na prova? Tu tá entendendo por que eu te digo que dá para passar no exame de suficiência em 30 dias? Porque esse trabalho aqui para você, ele é extremamente demorado, difícil e complicado de fazer, eu sei. Mas quando tu recebe de mão beijada assim, meu amigo, ó, a tua velocidade no teu processo de aprendizado e preparação vai lá na lua. E é por isso que eu digo que dá para passar no CFC em 30 dias. Por quê? Porque os nossos alunos estudam assim, pegando um passo a passo minucioso de cada questão. Ao invés de abrir lá a norma e ler 35 páginas, tu vai pegar um slide com 2 ou 3 slides com resumo do assunto. Só com a parte que cai na prova. Ó, delícia.
Show de bola. Vamos para a questão de número 4 respondida, né? Vamos para 5. Vamos lá. As seguintes informações dizem respeito à entidade A e se referem ao exercício de 2021. A entidade adquiriu um imóvel a ser ocupado por ele para fins administrativos. Ele deu aqui uma série de dados, né? Vamos ver logo o que a pergunta está pedindo da gente. Com base exclusivamente nas informações apresentadas na norma brasileira de contabilidade, na demonstração do fluxo de caixa, assinale a alternativa que estiver correta. Então ele está falando aqui, ó, atividade operacional, operacional, operacional e operacional. Tá vendo? Dizendo que o caixa está gerado ou que o caixa está consumido. Beleza. Oswaldo, você está apressado? Está querendo terminar logo a aula? Por que você pulou logo lá para a parte de baixo? Não estou apressado, estou respondendo no tempo certo. A questão é porque não adianta eu querer ler aqui esse monte de coisa sem saber o que a questão quer de mim. Então, toda questão que tiver um texto com um monte de dados assim, eu pulo e vou direto para a pergunta. O que o examinador quer? Porque agora eu posso ler a questão já podendo fazer as tratativas que vão me ajudar para poder acertar a questão. Assim eu ganho tempo. Isso é estratégia de resolução da prova, tá? Isso impacta na hora de responder a prova do CFC, Oswaldo? Impacta. Isso impacta na minha decisão para poder conseguir. Isso impacta no meu resultado para poder passar na prova? Impacta. Então preste atenção. Beleza? Maravilha. Vem para cá, ó. O que a gente vai fazer aqui, ó? A entidade adquiriu um imóvel para ser ocupado por ela para fins administrativos e esse imóvel foi adquirido por 40 mil com recurso do caixa. Gente, se eu estou comprando um imóvel e esse imóvel vai ser para uso, ele vai para onde? Para o imobilizado. Como a questão está pedindo fluxo e caixa da atividade operacional, então esses 40 mil, ele não precisa entrar aqui, ó. Por que ele não entra? Porque ele faz parte da atividade de investimento. Show de bola. Item 2. Os seus estoques de mercadorias para a venda diminuíram em 32 mil em relação ao exercício encerrado em 2020. Gente, se meu estoque diminuiu em 32 mil reais, significa dizer que, lembra lá da variação, tá? Se a minha variação for negativa, no fluxo de caixa ele vai como? Positivo, eu não tenho que trocar o sinal. Então, olha a maldade, preste atenção. Se ele está dizendo que a variação do estoque diminuiu, então no fluxo de caixa ele entra como? Aumentando, ó. Olha aqui a pegadinha. Vamos botar um P de pegadinha aqui, ó, para tu se proteger no dia da prova? Bora. Aí vem, ó. Em relação... Certo. A entidade reconheceu 16 mil reais como despesa de depreciação do exercício. Opa! Despesa com depreciação, ela entra onde, Oswaldo? No ajuste sobre o lucro. E eu tenho que lembrar que aqui eu tenho que trocar o sinal. Não é assim? Então, se lá está negativo, para cá vem como? Positivo. Beleza, Oswaldo, show de bola. Em relação ao exercício social encerrado em 2020, as contas a pagar, fornecedores aumentaram 8 mil e as obrigações sociais e trabalhistas diminuíram 8. Como isso aqui são contas de passivo e o passivo mantém o sinal, então se ele está dizendo que aqui aumentou em 8, aqui vai aumentar em 8. Se aqui ele está dizendo que diminuiu em 4, então aqui ele vai diminuir em 4 também, ó. Mantém o sinal, porque são contas de passivo. Passivo e PL mantém o sinal e o ativo troca o sinal. Muito bem, beleza. Em exercício social encerrado em 2020, o contas a receber do cliente aumentou em 20. Opa, ativo troca, né? Então se aqui está aumentando, lá no fluxo de caixa ele vai entrar diminuindo. Pronto, show de bola. Maravilha. O resultado líquido da entidade, encerrado no exercício, era de 30 mil. Então, o resultado da DRE, né, fechou com 30 mil. Então, se esse aqui é o resultado, ele é o primeiro passo do fluxo de caixa. E se ele é negativo, aqui vem negativo também. Show de bola, maravilha. 30 mil foi para a conta aqui. E agora, eu quero saber o seguinte. Ele está dizendo que 2 mil reais foi o caixa líquido gerado na atividade operacional. Bora ver? 30 menos 16 dá quanto? 14. Então, primeiro passo, os 30. Segundo passo, o 16 da depreciação. Terceiro passo, que é o somatório do 1 com o 2, né? Então, nós temos aqui menos 30 mais 16 dá igual a menos 14. Show de bola. Beleza. Maravilha. O que eu tenho mais aqui, ó? Só isso, né? Que aqui já é 30 do resultado. Show de bola. Beleza. Então,
Se eu pego agora 14 e eu somo essa garotada aqui, ó, eu fico com 16 menos 14. Né? Então eu tenho um resultado positivo de R$ 2.000 no fluxo de caixa da atividade operacional, né? Fluxo de caixa da atividade operacional. Muito bem. Beleza. Então, item A, a nossa alternativa correta. Gente, só toma cuidado aqui com o item B, porque o item B é a variação da atividade operacional, ó, 16 mil. Ó. 16 mil não é o caixa gerado, é a variação, certo? Então, o item B está fora. E aqui o item C, item D, já estão voando na maionese, né? Não tem o que fazer aqui. Gente, questão de número 5. Gabarito, item A. 6, 5 de 6. E aí, gente? Acertaram ou erraram a questão? E, pessoal, vocês estão vendo que quando você tem um checklist com um passo a passo, é só você seguir. Só seguir o passo a passo. Não tem grandes complexidades aqui. Por isso que eu falo, se você seguir ao pé da letra o que eu estou te ensinando aqui, só não passa na prova se tu não quiser. Porque que dá para passar, dá. Legal? Vamos para a questão de número 6. E a questão 6 diz assim, ó. A CIA Transparente publicou um balanço patrimonial em 31/12/2016 e 2017. Lembrando, pessoal, que toda questão de fluxo de caixa, o examinador obrigatoriamente vai te dar o balanço de 2 anos. Então não te assusta com a questão. Ela vai ser grande porque ela vai te dar um balanço inteiro. Né? E ela vai te dar um balanço com todas as contas, ó. Só para poder encher linguiça. Precisa utilizar isso tudo? Não. Tá? Mas ele vai te dar para poder te embaralhar no dia da prova. Né? Ele te deu o resultado também da DRE e ele disse, ó, durante o ano de 2017, a empresa não liquidou nenhum empréstimo e não pagou a despesa financeira, ou seja, ela não afetou o caixa. Né? Então, ele quer saber quanto é que é o saldo, olha aqui de novo, pessoal, saldo da atividade operacional, acabou. Ele quer o saldo da atividade operacional. O que você vai fazer? Fluxo de caixa da atividade operacional. Passo a passo, tintim por tintim. Ó, aqui, ó. Primeiro passo, segundo passo, terceiro passo, quarto passo, quinto passo. Acabou. Produção, volta para mim aqui. Gente, sejam muito sinceros aqui agora, tá? Sejam muito sinceros. Em algum canto do planeta Terra, tu tem um checklist com um passo a passo assim, te guiando, te pegando pela mão e te dizendo, faz assim, depois faz assado, depois faz não sei o quê. Tem algum material nesse nível de detalhamento, fazendo de conta que tu não sabe absolutamente nada e te levando no alto nível, porque se tu aprender o checklist já era. Tu não erra mais a questão na prova. Tem algum canto desse jeito? Não tem. Gente, quando eu digo que dá para passar no exame de suficiência estudando em 30 dias, está aqui a prova por A mais B que dá para passar. Não tem esqueminha, não tem joguinho, não tem jeitinho milagroso, não tem nada. É técnica. É técnica. Porque se ao invés de a gente estudar o conteúdo inteiro, a gente estudar a parte específica que cai na prova, a gente ganha tempo. E é assim que a gente faz. Pronto. Então não vamos esquentar a nossa cabeça, não. Vamos exatamente naquilo que é importante para poder passar. Sossega o coração. Eu sei que tu, cãozinho, o anjinho aqui tá lá na tua cabeça se degladiando, meu Deus do céu, e agora será que vai dar tempo? Manda pastar. Né? Cãozinho, vá se lascar, vá para baixa da égua. Deixa eu aqui com o professor Oswaldo, porque ele está dizendo que dá para eu poder passar, e se ele está dizendo que eu vou passar, eu vou acreditar nele. Eu não vou acreditar em tu não, cãozinho. Sai de perto de mim. O Oswaldo está dizendo que eu vou passar. Ele ligou até pro Papai do Céu na aula passada. Tu consegue ligar pro Papai do Céu? Consegue? Né? Não consegue. Então, tá vendo aí? Gente, dá para passar na prova. Confia, cara. Segue o fluxo. E, gente, vamos ser assim, né? Claro que ninguém aqui é criança, né? Todos são adultos e a gente sabe que existe um risco. Né? É claro que a gente vai fazer o melhor que a gente puder aqui para poder passar na prova. E eu tenho todas as métricas possíveis e imagináveis para poder te dizer que é plenamente possível de você passar. Mas é claro que a gente sabe que existe o risco. Vai que chega no dia da prova, tu tá com uma dor de barriga e tu passa meia hora lá no banheiro com a caganeira. A pessoa, a desgraça. Né? No dia da prova, tu lá suando frio, né? Lá na prova, a prova correndo lá e tu no banheiro, escorregando. Ai, minha Nossa Senhora.
Ô, feijoada desgraçada que eu comi, meu pai do céu. Né? Então já evita aquela comida pesada um dia antes da prova, né? Que é para você não correr o risco de reprovar. Mas brincadeiras à parte, pessoal, o que eu quero te dizer é assim, ó. É claro que a gente sabe que existe um risco. A gente vai fazer o melhor que a gente puder até o dia da prova. Isso é fato. Mas eu quero que você sempre guarde na tua cabeça assim, não é se vai dar tempo de estudar até a prova. É o que de melhor eu posso fazer até o dia da prova. Porque no pior de todas as hipóteses, se você não passar, tá tudo bem. Gente, semestre que vem tem prova de novo. Você não vai zerar o game, deletar tudo que você construiu de aprendizado e começar de novo, não. Tu já vai seguir com a bagagem de conhecimento que tu aprendeu. Tu concorda comigo que tu vai estar mais forte para a próxima prova? Porque tu não vai estar estudando de qualquer jeito? Tu está estudando de uma forma sólida, de uma forma que tu efetivamente vai aprender? Tu não tá, aqui eu não estou passando pano branco em cima. Eu não estou correndo aqui para poder te ensinar de qualquer jeito. Não. Eu selecionei o que eu entendo que é o mais importante e estou te entregando o ouro de cada conteúdo. É assim que a gente vai seguir o bonde. É desse jeito que eu ensino lá os nossos alunos da turma Ninja. Pegando pela mão dos abençoadinhos, dos bonitinhos, dos nenezinhos, dos aluninhos do professor Oswaldo. É desse jeito. Dá para passar? Dá. Agora, faça a tua parte, que eu estou fazendo aqui a minha, e a gente vai passar na prova. Legal? Então, vem para cá aqui agora para a gente responder aqui o passo a passo da questão de número 6. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Ó. Primeiro passo. Primeiro passo, você vai lá na DRE e puxa o resultado que tiver lá. Qual o resultado da DRE, gente? 221. Traz ele para cá. Primeiro passo resolvido. Segundo passo, vou lá na DRE de novo, vou pegar receitas e despesas que ou não fazem parte da atividade fim ou não impactaram o caixa. Depreciação, que é o clássico. Aí eu tenho que trocar o sinal, né? Se aqui está negativo, para cá ele vem como, ó, depreciação positiva. Aí vem aqui, ó, resultado da equivalência patrimonial. Isso aqui não faz parte da atividade principal. 10 mil. Tá positivo, não tá? Vem para cá como, ó, negativo. Troca o sinal. E aqui a despesa financeira, que é a outra conta clássica, né? 12 mil. Os 12 mil que lá tá negativo, para cá ele vem como, ó, positivo. Show de bola. Maravilha. Vamos fazer a continha, né? 12 com 12 menos 10 mais 34, que dá quanto? 36. Qual é o terceiro passo? Qual é o terceiro passo? Eu somo os 221 com 36, que dá quanto? 257. Maravilha, show de bola. O quarto passo é que ele aqui é um pouquinho mais trabalhoso, né? Que a gente tem que ir lá no balanço patrimonial, ver aqui as contas, ó, lembra de excluir aqui a conta do caixa, né? Porque ele não entra na composição. Era 70, subiu para 130. Aumentou, né? Se ele aumentou aqui, o que eu faço lá no fluxo de caixa? Diminui. Ó. Faz a subtração de uma conta para outra e muda o sinal. Próxima conta, estoque, era 90, caiu para 40, diminuiu. Se ele diminuiu lá, ele vem para cá, positivo. Faz a subtração de uma conta para outra. Despesa antecipada era 0, aumentou para 20. Aumentou. Se ele aumentou aqui, aqui ele diminui, ó, negativo. Troca o sinal. Beleza. Investimento e imobilizado estão fora porque são parte da atividade de investimento. Fornecedor, ó, era 75, foi para 45. Diminuiu. Se ele diminuiu lá, aqui ele diminui também, porque o passivo mantém um sinal. Não é assim? Dividendos faz parte da atividade de financiamento, o empréstimo também, a atividade de financiamento. Imposto a pagar era 0, subiu para 17. Positivo aqui, ó, beleza. O capital social é a atividade de financiamento, então está fora. Então está aqui as contas que a gente precisa. Fazendo aqui a matemática, você chega no valor negativo de 43. Cuidado para não pegar o 43 e querer marcar aqui, ó. Aqui o examinador foi bonzinho e não colocou, mas ele podia ter botado. O que você vai fazer? Agora eu vou pegar os 43 e somar com o 257, ó, que foi o terceiro passo. Aqui é o passo 3 mais o passo 4, ó. 257 com 43. Mas, Oswaldo, você não disse que era para somar? É. Só que aqui vai ficar mais com menos, né? Então vai ficar mais com menos dá quanto? Mais com menos dá menos. Beleza, show de bola. Então aqui 257 menos 43 dá 214, item A, sendo a nossa alternativa correta. Show de bola, produção, pode voltar para mim. Tá aí todas as questões respondidas, né? Quantas questões vocês acertaram aí, pessoal? 6 de 6, quantas?
Quantas? E aí, pessoal, aquele detalhe importante, tá? As questões que vocês acertaram, ótimo, maravilha, beleza. É sinal de que você conseguiu efetivamente aprender o conteúdo e está validado de que você entendeu a matéria, né? Pelo menos a princípio, né? As questões que você tiver errado, aí é o cuidado que a gente precisa ter, porque você precisa amadurecer nessas questões. E aí tem que ter a reflexão. Errou a questão? Para, volta de novo aqui quando a aula terminar e refaça. O que foi que eu errei? Qual foi a parte do conhecimento que ficou faltando? O que eu preciso saber para caso caia uma questão semelhante eu acertar no dia da prova? Plano de correção de rota. Isso aqui a gente faz toda semana com os alunos da Turma Ninjas e é imprescindível que você faça também. Cuidado, porque tem aquele tipo de aluno que ele acerta 3, 4 questões, acha que está sabendo da matéria, abandona aquele conteúdo, nunca mais estuda. Chega no dia da prova, o que acontece? Ele bota a mão na testa e diz, putz, cara, eu estudei esse conteúdo, mas eu não lembro. Ele erra a questão. E tem aquele aluno que responde 3, 4, 5 questões, não acerta nenhuma, diz, não adianta eu querer estudar isso aqui, é perca de tempo, eu vou errar mesmo no dia da prova, aí o conteúdo cai no dia da prova e ele de fato erra. Então, olha como a estratégia é importante. O conteúdo que tu estava sabendo, tu abandonou, chega no dia da prova, tu erra porque tu esqueceu. E o conteúdo que tu estudou, que tu errou no dia do teu estudo, que tu podia ter melhorado nele, tu abandonou e caiu no dia da prova e tu errou também. Aí vem um papoco generalizado no dia da prova. Não é à toa que a gente tem uma média de 80% de índice de reprovação. Oswaldo, é porque a prova é difícil? Cara, eu não vou ser hipócrita aqui e dizer que a prova é fácil, não é. Né? A prova é difícil realmente, né? Senão não justificava ter 80% de índice de reprovação. Mas, na minha opinião, o grande detalhe é porque as pessoas estudam do jeito errado. Sem técnica, sem estratégia, sem metodologia, sem processo. Né? Aí você vai estar desenfreado, do jeito que você estava na faculdade, onde o professor finge que ensina e o aluno finge que aprende. Né? Lá ele passa 2 unidades para você poder estudar. Em meia hora tu estuda o conteúdo. Tu está acostumado a estudar pouca coisa. Para a prova, tu tem um volume maior agora de matéria, de assunto para você poder estudar. Então tem que ter uma estratégia, não pode ser de qualquer jeito. É por isso que você precisa, na próxima semana, estar presente nas aulas do curso intensivo CFC gratuito. O que você tem que fazer? Já bloqueia a tua agenda, né? Veja a programação, as aulas que vão estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Né? Ao vivo, às 20 horas, estaremos juntos, do mesmo jeito que a gente está fazendo aqui, para você estar presente e assistir lá as aulas. Não perca por nada nesse mundo. Se for o dia do teu casamento, tu remarca. Se tu morrer, ressuscita. Mas não me perca a aula por nada desse mundo. Porque se você quer passar no exame de suficiência nessa reta final, estudando em 30 dias, tu tem a obrigação de estar presente lá nas aulas com a gente e consumir o máximo de conteúdo que for entregue lá. Beleza? Convite está dado, praticamente uma intimação para você estar lá com a gente. Né? Se prepara, porque vem muita coisa boa ainda. Se você gostou até aqui, eu vou te dizer só uma coisa, eu estou só começando. Tem muito mais coisa boa para a gente poder ver juntos aí. Né? E logo em breve estaremos comemorando a tua aprovação do exame de suficiência. Se você gostou dessa aula, não esquece de deixar o seu like no vídeo, se inscreve no canal, compartilhe o link dessa aula com os amigos de vocês que também vão fazer a prova do exame de suficiência. Aproveita aí o final de semana para poder fazer uma bela revisão, né? Refaça todos os exercícios, assista às aulas novamente se você puder e se você tiver condição, porque vai te ajudar bastante para poder consolidar e amadurecer o conteúdo que foi estudado aí ao longo dessas nossas lives de aquecimento. Fechou? Então, galerinha, por aqui eu fico. Espero que vocês tenham gostado, que tenha sido legal para vocês. Um grande abraço, um beijo enorme no coração de cada um. Fiquem com Deus e a gente se vê nas aulas do curso intensivo CFC gratuito. Até lá! É algo bem, porque assim, desde o início da faculdade já tinha essa contextualização da dificuldade que é a prova do exame de suficiência, né? E como a questão das reprovações, elas têm uma taxa bem alta de reprovação dos alunos. Mesmo até das pessoas que trabalham há anos na contabilidade, elas têm uma taxa alta de reprovação. E eu sempre achava essa prova, né, algo impossível, por conta de tanto que o pessoal falava o quão difícil era. E eu acho que eu não vou conseguir. Aí eu fui pesquisar no YouTube várias videoaulas para saber o norte, né? Ter um norte de como estudar, de como tá começando. E aí, através das minhas pesquisas no YouTube, começou a surgir suas publicações no Instagram para mim. Então, aí que eu participei da Turma da Pipoca, bem no início do ano, e aí me motivou extremamente. Eu acho que assim dá certo, desse jeito tem que dar certo.
vim acompanhando, só que eu preciso de mais, né? E mesmo assim eu estava realmente necessitando de mais, de uma estrutura maior para mim. Aí foi quando você, o de 30 dias, faltando 30 dias, você disse que teria o curso, e eu vou ter que comprar esse curso, porque eu tenho que participar, porque eu tenho que passar. E já que você disse que é tão possível passar, e várias mães de família tinham passado, então eu vou ter que fazer esse curso, eu vou ter que passar. Foi extremamente complicado tentar conciliar minha vida nesse período, porque estava na fase do primeiro TCC da faculdade, então é algo que puxa muito. Eu tenho que estudar para poder trabalhar, né? Porque na contabilidade a gente sabe que tem que estudar todos os dias, principalmente quando você é novo na área. Então eu tinha que estudar para tentar dar conta do trabalho, tinha que estudar para dar conta do TCC. E ainda tinha um curso que era intensivo, que quando eu perdia aulas, eu entrava quase em desespero para poder tentar dar conta no final de semana. Tinha hora em algumas questões que eu achava graça, que eu lia a questão e lembrava de você, eu lia a questão e lembrava de você. Meu Deus! Foi muito bom por causa disso, entendeu? Os conteúdos realmente serviram muito, muito, muito. Porque você parece que eu vou botar assim, nessa linha aqui, a pessoa tem que seguir essa linhazinha aqui para poder dar certo. Deu certo. Eu fui aprovada no exame de suficiência estudando em menos de 30 dias. Mas quando saiu, que eu pesquisei meu nome na lista, e tinha meu nome na lista, eu acho que foi uma felicidade, foi um sonho realizado. Na verdade, foi um sonho realizado, uma conquista minha, que apenas eu, assim, podia ter feito, né? Com sua ajuda, claro. Depois dessa aprovação, eu acho que eu percebi que eu sou capaz disso muito mais, contanto que a gente se esforça. Às vezes a gente está precisando só de um empurrãozinho para acreditar mais ainda na gente, e para mim, foi essa aprovação. Então hoje eu tenho planos, tanto dentro do meu trabalho, me especializar mais ainda na área que eu estou. Também sou muito grata a vocês, professor, por todo esse seu esforço. De verdade mesmo.